Não adianta ficar forçando a barra, né? Tudo tem hora para acabar e talvez alguns jogadores dos bancos seja melhor dar adeus do que se tornar um eterno coadjuvante para Zinedine Zidane. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esses são 6 nomes que precisam sair do Real Madrid para continuar sua carreira no futebol. Ou ao menos deveriam, né? Olha, vamos começar falando do cara que muita gente ainda considera o melhor lateral esquerdo do mundo, Marcelo Vieira da Silva Júnior. Eu sei que você, torcedor do Real, deve estar puto comigo, né? Como assim? O Marcelo é facilmente o melhor lateral esquerdo da última década. Titular absoluto por tanto tempo no Real Madrid, que é inclusive o único clube que ele jogou na Europa, né? Ele foi revelado no Fluminense e foi direto para Madrid em 2007, tá lá até hoje. Aliás, para você ter ideia quanto tempo ele está no clube, ele jogou com o Ronaldo Fenômeno, Van Nistelrooy, Raul, Michel Salgado e Roberto Carlos. Pois é. Agora, chega um cara qualquer como eu e fala que ele devia sair do time? Olha, por mim, Marcelo continua lá e aposenta jogando muita bola, como titular do Real Madrid. Só que a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Ele tá com 31 anos de idade. Parece até fim de carreira, mas os padrões de futebol de hoje em dia, você consegue manter o bom rendimento até uns 35, 36 anos. Principalmente se você for disciplinado, né? Robozão mandou lembranças. Ou seja, o lateral tem pelo menos mais uns 5 anos em alto nível. Enquanto isso, o Real tem nos últimos anos procurado peças por reposição para o jogador. A contratação de Ferland Mendy foi exatamente isso. E mesmo que eu ache que a diferença técnica entre os dois é gritante, tem gente que discorda. Marcelo tem se lesionado mais, o que faz ainda com que Mendy tenha cada vez mais espaço dentro da equipe merengue. Nessa temporada foram 3 lesões diferentes que atormentaram o jogador e apenas 18 aparições nas quase 40 partidas que o Real teve. Agora pensa comigo, se você sabe que já não é prioridade para o clube, por que gastar os últimos anos da sua carreira na possibilidade de ficar no banco de reservas? Eu não acho que ele deve ir para um time pequeno não. Aliás, tá cheio de gigante europeu que daria tudo para ter o Marcelo como titular absoluto. Muitos falou, por exemplo, da ida dele para Juventus, principalmente com o Cristiano Ronaldo lá. A parceria que deu certo no Real Madrid teria tudo para dar certo em outros times. O próprio Marcelo deixou claro que o CR7 foi o melhor parceiro de equipe que ele já teve. Outra opção é procurar times que estão buscando elenco para garantir a titularidade, pelo menos nos próximos anos, né? E aí? Você concorda comigo? Agora, Gareth Bale está numa situação um pouco mais complicada que o Marcelo. Isso mesmo ele sendo um pouco mais novo e já tendo jogado fora da Espanha quando o assunto é Europa. Essa situação porque, primeiramente, se ele escolher ficar no Real, vai encontrar resistência, pelo menos enquanto o treinador for Zidane. Os dois não se entendem desde a primeira passagem do francês no comando dos bancos. Segundo, porque está há menos tempo no time, apesar de já fazerem 7 anos, né? Mas não chega nem perto de ser uma unanimidade entre torcedores madridistas. Convenhamos que ele mesmo aos poucos foi cavando a sua cova, né? Falta de vontade e desinteresse pelo clube, aliado a umas demonstrações meio, digamos assim, burras da sua parte, não ajudam no seu vínculo com o time merengue. Terceiro, porque o galês chegou ao Real em um momento muito bom. Manteve esse bom momento até sua renovação. Isso garantiu a ele um dos maiores salários do futebol mundial hoje em dia. Agora pensa comigo, como um jogador que recebe cifras milionárias vai optar por sair do time? Ou pior, que time vai topar contratar um jogador que mostrou total desprendimento e falta de compromisso com o time? Bale está em um momento chave da sua carreira, porque ao contrário de Marcelo, ele precisa provar ainda ser capaz de render em campo, voltar a desequilibrar como fazia no seu tempo de Tottenham ou nos primeiros anos de Real Madrid. Talvez para ele a melhor opção seja a busca por times da Premier League, um campeonato competitivo e mais próximo da terra dele, né, que ele se declara frequentemente. Desapegar um pouco de alguns milhões de euros por ano ou aceitar que seu futuro, pelo menos até o término no seu contrato em 2022, é no Real mesmo, sem grandes feitos e sem grande relevância. Olha, Luka Modric é muito bom de bola, eu aceito isso. Eu não aceito a bola de ouro. Mas ele foi sem dúvida um dos grandes meio-campistas dos últimos anos. Ele é outro jogador que também veio do Tottenham, mas chegou um pouco antes de Gareth Bale. Aliás, Modric chegou em 2012 e durante a temporada ficou basicamente na reserva, competindo com Xabi Alonso e Ozil, teve poucas chances de entrar e foi considerado a pior contratação da temporada espanhola. Pois é, mas no fim ele se encontrou e junto com Kroos e Casemiro formaram um dos melhores e mais equilibrados meio-campos da história do Real. Tanto que ganhou aquela bola de ouro, né? Mas mesmo assim, depois de 2018, ele não tá mais rendendo a mesma coisa dos tempos de Robozão. E não é a ausência do craque no time não.
Modric já está na casa dos 35 anos e lógico que isso começa a fazer a diferença no seu futebol. A questão é, ele precisa aproveitar esses minutos em campo para garantir um lugar para ele no fim do seu contrato, que por sinal acaba já no ano que vem, né? O Real vem aos poucos colocando opções no elenco, mas enquanto as opções não renderem, Modric continuará tendo oportunidades. Na minha opinião, chegou a hora dele ganhar uma grana fora da Europa, ou garantir um contrato mais longo com algum dos vários clubes desesperados por um meio-campista com boa visão de jogo e uma técnica como a do croata. E olha, tá bem fácil para ele achar, viu? Só não vai ser no Real Madrid. Aqui vamos para uma das grandes decepções quando o assunto é contratação nos últimos anos aqui em Madrid. James Rodrigues. Cara, ele é muito bom. Ele rendeu muito no futebol português, onde além do prêmio de melhor estreante do campeonato em 2011, ganhou a Bola de Ouro Portuguesa, que é justamente dada ao melhor jogador da Primeira Liga. No ano seguinte, pelo Mônaco, foi líder de assistências da Ligue 1 e melhor jogador do time francês, além de ter destruído na Copa do Mundo em 2014, né? Sabe que é engraçado, porque quando ele chegou em 2014 e 2015 no Real, ele tava voando. Foi inclusive considerado o melhor meio-campista da La Liga. Cara, você já parou para pensar que ele ficava competindo com o Xavi e com o Iniesta? Só que depois disso, ele não se encontrou mais nos blancos. Sim, o problema é o Real Madrid, porque quando foi para o Bayern por empréstimo em 2017, novamente encontrou seu futebol e foi premiado como um dos melhores meio-campistas da Bundesliga. Então ele está de volta ao Real e novamente sem muitas oportunidades em campo. Olha, ele precisa sair. Eu sei que deve pesar no coração sair de um clube como o Real Madrid, né? Maior campeão europeu, histórias, estrelas, visibilidade. Mas com 28 anos, ele ainda tem muito tempo pela frente e precisa de minutos em campo para continuar sendo considerado um grande jogador. Para continuar sendo um grande jogador. Ele também termina o seu contrato no meio do ano que vem e pela idade, não vão faltar muitas opções para o colombiano. Talvez voltar ao futebol francês, talvez de vez para o futebol alemão, mas se manter na Espanha e começar jogando em menos de 4 partidas a cada 6 meses, é muito pouco para ele. Olha, agora uma contratação bem mais recente que ninguém sabe ainda por que foi feita, né? Ou se deu errado mesmo. Luka Jovic é uma promessa, aliás, era uma realidade no Frankfurt quando foi comprado por 60 milhões de euros pelo Real. Mas chegou para não jogar? Ele tem 22 anos e já jogava na Europa, ou seja, não tem nem idade e nem a desculpa de não estar acostumado ao futebol europeu. Jovic está em um momento de definição da sua carreira e foi relegado a um papel de reserva de luxo. O que não faz muito sentido se pensarmos que Benzema já está com 32 anos e investir em um jogador como Jovic é a melhor opção para o Real, né? Mas aqui temos um pequeno detalhe que diferencia dos outros casos. O Real está atualmente muito dependente do francês. Benzema é artilheiro isolado do time na La Liga e também o maior marcador de gols na Champions. Então o Jovic pode ficar sem ter oportunidades por um bom tempo. E pior, que quando ele teve oportunidades na temporada, não aproveitou, nem um pouco. Foram 2 gols em 15 jogos que participou. Dá para fazer um paralelo com o Rodrigo, que com bem menos jogos já tem o mesmo número de gols que o Sérvio. A melhor opção para Jovic aqui é dar um passo atrás, encontrar um clube menor e desenvolver seu futebol direito, com tempo de jogo e grandes competições. Talvez ser protagonista em um time ainda seja muito otimismo, mas simplesmente ser dos 11 iniciais e ter a preferência do treinador da equipe já ajudaria bastante, viu? Assim, depois de algum tempo, lá com uns 25 anos e alguns troféus na estante, ele volta para algum gigante já com um nome do futebol, que garanta sua escalação e titularidade. Vamos falar agora de outro brasileiro que é talvez a situação mais complicada aqui, Vinícius Júnior. Muita gente diz que ele não joga bem e muita gente diz que ele é um craque indiscutível. Bem, é que é bom, mas tem que jogar onde sabe, né? Ele não é um deus do futebol que consegue render 100% em qualquer posição. E agora com a chegada de Eden Hazard, vai ser difícil ele atuar na ponta esquerda com frequência, que é o que fazia quando chegou nos blancos e quanto mais rendeu. E uma coisa aqui que eu sempre digo quando o assunto é futebol em altíssimo nível: quanto pior você joga, pior você joga. Confiança é tudo, isso principalmente para um garoto de 19 anos de idade. Na minha opinião, falta nele um tempo em outro time europeu, como fez Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e tantos outros craques que brilharam na Europa. Ele saiu muito cedo do Brasil e agora está pagando a conta. Complicado, mas é um fato, né? A pressão em gigantes europeus destrói jogadores muito mais do que desenvolve. Então entrar como opção para um time como o PSG, Borussia ou Atlético de Madrid talvez seja um caminho mais correto para o ex-Flamengo. E você? Também acha que esses nomes aí deviam sair do Real? Escreve aí embaixo pra gente sua opinião. Não esquece também de deixar aquele like, ó. Já aproveita que você tá clicando no like e se inscreve. Pô, mano, como você vai saber que tem vídeo novo se você não se inscrever? Vai, cara, aproveita aí, se inscreve e clica no sininho. E lógico, se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.